Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro de formação dos anos iniciais. Eu sou a Sandra Corá, PEC de Desenvolvimento Curricular de Anos Iniciais, na equipe de especialistas em currículo na URI de Santo André. Nós temos como hábito a aplicação da sondagem de língua portuguesa com as hipóteses de escrita em todos os bimestres. E agora, a SEDUC, através da Coordenadoria de Anos Iniciais, está incluindo a produção textual. Então, esta formação, ela tem o intuito de replicar essa nova abordagem com a sondagem de produção textual, que vem agora para os nossos alunos do terceiro, quarto e quinto anos, numa explanação para toda a equipe da unidade escolar. Esta sondagem entra em vigor a partir do dia 3/6, com um novo formato pela Sala do Futuro, e cada professor lançará a sua própria sala com instruções que virão logo em seguida. Nós teremos então uma live de lançamento aberta a todos estão convidados e que será realizada no próximo dia 27. Então, a nossa proposta aqui é que dentro de cada unidade escolar todos possam fazer uma leitura minuciosa com a equipe de todos os professores para que nossa aplicação seja bastante satisfatória. E nós vamos começar a partir do terceiro ano, onde a proposta vem com a reescrita do final de um conto conhecido. Então, teremos a proposta de produção de um final de conto conhecido e faremos uma conversa sobre leitura pedagógica da escrita de algumas crianças. Em todas as nossas formações, começamos com uma leitura inicial e sabemos que ela é intencional, porque precisamos ser leitores, modelizar para que chegue aos nossos professores de forma incentivadora e aos nossos pequenos também. Então, somente sendo modelos de leitor, poderemos despertar este gosto pela leitura, formar leitores e leitores fluentes. E hoje, a indicação literária que recebemos foi da autora Mariana Salomão Carrara e se chama A Hora da Nossa Morte. Amém. Então, ela diz assim: eu achei que eu fosse famosa, uma artista, mas não tem nenhuma foto minha na internet, a Rosa disse. Então, eu já sei que sou professora. Se eu fosse artista, já teriam encontrado tudo sobre mim. O médico perguntou se pode ser que Aurora não seja o meu nome. Eu espero que realmente seja. É um excelente nome. Professoras de português têm uma coisa curiosa, que é viver ensinando a língua que os jovens já falam o tempo todo e, portanto, acham que não precisam aprender mais ainda. E então você divide aquilo que eles acham que sabem numa porção de conceitos que eles decidem que não querem saber. E no fundo, você só deseja que eles se comuniquem bonito. É somente isso que quer uma professora de português. Mas passa a vida ensinando o que todos já sabem, ou minúcias que ninguém quer saber dentro daquilo que todos já sabem. Por isso, a Camila, que se comunicava bonito e amava a sua língua, ia ser jornalista e não professora de português. E como que a escola pode transformar o que os estudantes já sabem sobre a língua em oportunidades reais de aprendizagem da escrita? Vamos refletir um pouquinho juntos? Bom, percebemos que o texto ele conversa muito sobre a sala de aula, sobre as nossas crianças. E a ideia central é realmente estimular a ampliação do vocabulário.
É muito comum quando lançamos uma pergunta, ouvirmos como resposta nada além do que é, sim, não, então, aí, e precisamos incentivar as respostas, incentivar o pensamento, a reflexão e então a comunicação, a fala. Precisamos incentivá-los, dar condições didáticas para que eles consigam se colocar em palavras, verbalizar, externalizar em palavras os seus próprios sentimentos e as suas próprias opiniões. E vocês, o que vocês refletiram a partir desta leitura? O que a escrita de um texto revela sobre a aprendizagem da criança? O que ela sabe sobre a escrita, como organiza suas ideias? Nós sabemos que a sondagem de escrita de palavras traz o que a criança pensa sobre o sistema de escrita alfabético. E a sondagem de produção textual, ela mostra tudo o que a criança sabe sobre o gênero textual e a produção. Então, ela traz como ela organiza essas ideias, como constrói um sentido no texto. Para o professor, todo o material é rico para perceber e compreender os saberes desta criança, e é o momento em que o professor faz uma leitura, mas não uma simples leitura, é a oportunidade que ele tem de fazer uma leitura diferenciada, o que chamamos de leitura pedagógica da aprendizagem do seu aluno. Então, através da produção, o professor conhece, analisa e interpreta a leitura do aluno. Essa leitura diferenciada, ela se dá em função do que o aluno produziu, escreveu e ofereceu ao professor. Mas por que realizar uma sondagem de produção textual? Quando fazemos uma sondagem de produção textual, temos a oportunidade de verificar os conhecimentos que a criança já possui sobre o gênero textual proposto. Neste caso, seria o conto. Se há uma organização de ideias e como percebemos os conhecimentos prévios que a criança já tem sobre o gênero textual, se ela identificou, se ela percebeu, se houve uma progressão temática, traz o início, traz o meio, o fim. Então é preciso colocar um olhar atencioso, observador, pois quando um texto é produzido, ele mostra muito além do que simples palavras e frases escritas. Então, é possível perceber se foram utilizados recursos de coesão e escrita, se o texto essencialmente transmite a mensagem, se faz sentido para quem está lendo, se essa mensagem é uma mensagem clara, natural para quem lê ou para quem ouve essa leitura. Pode-se observar se ele usou termos de ligação entre as frases, que são os conectivos. E por que os contos de fadas? Por que esse gênero? Bom, contos de fadas é um repertório universal, ele fortalece a memória narrativa, são clássicos, né? Favorece a antecipação e a reconstrução do texto. E quando dizemos que ele favorece essa antecipação e reconstrução, é pensando que ele aponta o que vem antes, depois, ajuda a concentração para essa construção. Por quê? Porque ele não exige muito esforço. O conteúdo já está posto, então ele só precisa ser lembrado, relembrado. E todo o esforço a ser concentrado seria então para a escrita. As narrativas que são conhecidas, elas ajudam, elas auxiliam muito a criança a pensar, a desenvolver
a colocar toda a sua energia no pensamento, porque elas se lembram com muita facilidade, elas têm maior facilidade e aí conseguem se concentrar nessa produção de escrita. Então, é por esse motivo que os contos de fadas foram selecionados para esta proposta. Agora vamos à situação de produção. Como será essa produção? Como se dará esta situação? O professor vai então conversar com a sua turma, para que eles não sejam pegos de surpresa, vai explicar para eles que farão uma sondagem, que não é uma avaliação, não é uma situação de prova. Então, ele vai deixá-los tranquilos, pedir que escrevam da melhor forma que puderem, que ele precisa ver tudo que eles já sabem, tudo que eles já aprenderam. E a escolha de um conto de fadas deve ser sempre familiar para as crianças, que eles conheçam, que já tenham ouvido sobre a história. E a proposta a ser feita é que as crianças produzam um final para a história. Então, espera-se que, ao escreverem, as crianças coloquem um sentido e que seja compreendido àquele que lê, muito além do que simples palavras e frases, mas que eles consigam escrever e quem estiver lendo consiga compreender, que vejam que eles colocaram um sentido na escrita. E como que a sondagem então é realizada? Vamos contextualizar essa situação de produção textual. A sondagem é feita a partir de um trajeto, de um caminho de leitura, depois de uma conversa, de um diálogo com mediação pelo professor. E essa mediação, ela prepara as crianças para só depois estarem aptas a escreverem os episódios finais da narrativa. E para que se estabeleça essa situação de produção, é super importante, é necessário que haja muita proximidade, familiaridade para a criança. E quem promove essa familiaridade, quem familiariza, é o professor. Então, precisa ter um contato prévio, ler, conversar antes da produção. Não é um novo final, é para considerar o final da história. Mas é importante também dizer que, conforme a história, a criança precisa saber que há diferentes autores reescrevendo a mesma história. E aí a criança toma conhecimento disso tudo. E quando conversar com as crianças, o professor pode colocar num cartaz o que foi falado, o que foi relembrado, o que foi comentado, pode expor num registro para que elas tenham condições de consultar e de visualizar. Porém, esse cartaz, esse registro, precisa ser retirado no momento em que as crianças começarem a fazer a sua produção escrita. E por quê? Evitando assim que elas copiem, que elas retirem alguns trechos prontos e copiem, porque não é isso que nós queremos, certo? E assim, o professor então ele vai realizar a aplicação dessa sondagem em 2 etapas. Antes, primeiro, a primeira parte, ele faz o quê? Uma leitura prévia do conto, realizada pelo professor mesmo. Em segundo lugar, uma conversa sobre os personagens e os acontecimentos da narrativa. E depois, ele fará um levantamento coletivo dos episódios finais da história. E só depois ele vai fazer uma nova leitura do conto, realizada para a turma, uma conversa sobre os episódios finais dessa narrativa e aí a produção escrita realizada pelas crianças. Aqui no nosso caso, o conto lido foi As Três Fiandeiras. E ele diz assim: As Três Fiandeiras. Era uma vez uma moça muito preguiçosa que não queria afiar. A mãe,
podia lhe dizer o que quisesse, mas não conseguia convencer a filha. Certo dia, a mãe perdeu a paciência e, muito zangada, deu-lhe uma tremenda surra e a moça desatou a chorar e a gritar. Passava nesse momento a rainha, que ao ouvir tais gritos, mandou parar a carruagem, entrou na casa e perguntou à mulher por que batia assim na filha, fazendo-a gritar tanto que dava para ouvir da rua. A mulher, com vergonha de revelar a preguiça da filha, acabou por dizer: Não consigo tirá-la da roda de fiar. Ela ficaria eternamente fiando, mas sou pobre e não posso comprar-lhe o linho necessário. A rainha então propôs: Nada me agrada mais do que ouvir fiar, e nada me alegra tanto como o ruído da roda ao girar. Dá-me tua filha. Eu a levarei para o castelo, tenho lá enorme quantidade de linho e ela poderá fiar à vontade. Contentíssima, a mãe deu o consentimento e a rainha levou consigo a moça. Ao chegarem ao castelo, a rainha conduziu-a para cima e mostrou-lhe 3 salas repletas de cima a baixo do melhor linho. Fia-me este linho, disse, e quando tiveres terminado, te darei o meu filho mais velho por marido. Não importa que seja pobre, a sua grande disposição é dote mais que suficiente. A moça perturbou-se intimamente, porque mesmo vivendo 300 anos, decididamente não poderia fiar aquele linho todo, nem que ficasse sentada ali da manhã à noite. Assim que ficou só, desandou a chorar e passou 3 dias sem mexer um dedo. No terceiro dia, apareceu a rainha e, vendo que ainda nada tinha fiado, admirou-se. A moça, porém, desculpou-se, alegando que não pudera começar devido à grande tristeza por estar longe de casa e da mãe. A rainha acatou a desculpa, mas ao retirar-se recomendou: Amanhã deverás começar a trabalhar. Ficando novamente só, a moça não sabia para que tanto apelar e, desconsolada, foi debruçar-se à janela. Então viu 3 mulheres que se aproximavam. A primeira tinha um enorme pé chato, a segunda, o lábio inferior tão grosso que lhe pendia sobre o queixo, a terceira, um polegar descomunalmente grosso. Pararam em frente à janela, olharam para cima e viram uma moça chorando. Perguntaram-lhe que é que a afligia assim, e ela confiou-lhe suas preocupações, e elas prontificaram-se a ajudá-la, dizendo: Se nos convidares para teu casamento, se não te envergonhares de nós, se nos chamares de primas e nos fizerem sentar à sua mesa, ficaremos todo o linho em pouco tempo. Ah, sim, de todo o coração, respondeu a moça na maior alegria. Entrai e começai imediatamente o trabalho. Introduziu aquelas estranhas criaturas na primeira sala, arranjou-lhes espaço e elas se acomodaram, pondo-se logo a fiar. A primeira puxava com o polegar o fio que fazia girar a roda. A segunda umedecia no lábio grosso. A terceira batia com o pé. E cada vez que batia, caía um monte de fio do mais finamente fiado. Na presença da rainha, a moça escondia as 3 fiandeiras, mostrando-lhe toda vez que aparecia um monte de linho fiado. Tanto assim que a rainha não se cansava de tecer-lhe os maiores elogios. Tendo esvaziado a primeira sala, passaram à segunda e depois à terceira, e então despediram-se, dizendo à moça: Não esqueças o que nos prometestes, disso depende a sua felicidade. E a partir deste ponto da história, os estudantes deveriam reescrever os episódios finais. E a história continua assim. A moça mandou chamar a rainha, mostrou-lhe as 3 salas vazias e grandes quantidade de linho fiado. A rainha, então, providenciou tudo para que se realizasse o casamento. O noivo estava felicíssimo por ter encontrado uma mulher tão habilidosa e diligente e era só elogios. A noiva disse-lhe: Tenho 3 primas que foram muito boas para mim e não quero esquecê-las no dia da minha maior felicidade. Permita-me
que as convide para a festa e que venham sentar-se à nossa mesa. A rainha e o noivo responderam prontamente: por que não haveríamos de permitir? Assim, quando começou a festa, chegaram as 3 solteironas estranhamente vestidas e a noiva recebeu-as gentilmente. Sejam bem-vindas, queridas primas. Nossa, exclamou o príncipe, mas suas primas não se parecem nada com você. Dirigindo-se então à que tinha o pé enorme, perguntou: por que é que tens o pé assim tão chato? De tanto pisar, respondeu-lhe. O noivo então foi à segunda e perguntou: por que é que tens esse lábio tão caído? De tanto lamber, respondeu ela, de tanto lamber. Então perguntou à terceira: e tu, por que é que tens este polegar tão grosso? De tanto torcer o fio, disse ela, de tanto torcer o fio. E diante disso o príncipe ficou horrorizado e disse: de hoje em diante, minha mulher nunca mais tocará numa roda de fiar. E assim livrou a moça daquela maçada para o resto da vida. Então, antes da produção de escrita, levantamos coletivamente os episódios finais do conto, As Três Fiandeiras, para relembrar a sequência da história. Então, antes que as crianças comecem essa produção, o professor vai junto com a turma um levantamento dos episódios finais do conto lido. Conversam juntos sobre o que aconteceu, relembram toda a sequência da história, um vai ajudando o outro a lembrar e contar, e assim eles fazem uma retomada, todos juntos. E neste caso, nós temos enumerados 7 episódios finais. Primeiro, a moça chamou a rainha e mostrou as 3 salas vazias e o linho fiado. Segundo, a rainha preparou o casamento e o noivo ficou feliz. Terceiro, a noiva avisou sobre as 3 primas que iria convidar e o noivo e a rainha permitiram. Quarto, as 3 solteironas chegaram na festa de casamento. Quinto, o príncipe observa que as primas não se pareciam com ela. Sexto, o noivo pergunta sobre o pé chato, o lábio caído e o polegar grosso das primas da noiva. E sétimo, o príncipe fica horrorizado e ordena que a mulher nunca mais tocará numa roda de fiar. E a moça se livra para sempre de fiar. Vamos então lembrar aqui os níveis de apropriação da escrita de contos. No nível 1, nós temos as produções que demonstram que o estudante se encontra em processo de aquisição da escrita alfabética. Então, são as produções escritas que estão ainda nesse processo de conhecimento de aquisição. Geralmente fazem parte as escritas pré-silábicas e silábicas, bem como situações que não há exatamente uma produção escrita. São textos geralmente em branco, ou então são textos compostos por imagens, por rabiscos, desenhos. Pode aparecer desenho de personagens, de algum objeto, mas sem a presença da escrita. Pode ter sequência de letras sem valor sonoro convencional. São escritas que, de alguma forma, têm uma correspondência silábica com a escrita alfabética, mas sem domínio. Então, a criança ainda não compreende, ela não tem esse princípio alfabético. O nível 2 são produções textuais que demonstram desconhecimento do gênero textual e uma organização assim rudimentar. Então, nesse nível, percebemos que o estudante ele já escreve palavras e frases, mas ele tem uma certa dificuldade para organizar as ideias e também para mobilizar as características que fazem parte do gênero narrativo. Então, a história pode conter elementos que são confusos, sem uma continuidade, sem uma coerência temporal, e acaba o quê? Comprometendo a compreensão, o entendimento
do texto. E tem como características o quê, então? Essa criança, ela escreve fora do tema, ela retoma o início da história em vez de produzir um desfecho, ao invés de dar uma continuidade e produzir o final. Ela faz algumas cópias de partes, se ela tiver o texto, né, se ela tiver a fonte. Acaba misturando os gêneros textuais. Ela pode colocar uma lista com um relato pessoal, misturar com um bilhete, ela não define exatamente o gênero. Faz alguma confusão na voz narrativa, ela pode misturar as pessoas, por exemplo, a primeira pessoa, o eu, com a terceira, o ele, sem uma certa coerência. Ela vai apresentar elementos característicos da narrativa, como então, depois, e ela acaba fazendo um uso muito recorrente de marcas de linguagem. Então, ela utiliza aí, daí, né, tem muita dificuldade com o uso da pontuação, acaba comprometendo também na hora da leitura. Ela não tem muita atenção a como as convenções ortográficas, e são assim algumas características que vão levar à definição do nível 2, quando observamos a produção textual dessa criança. No nível 3, nós vemos as produções que demonstram compreensão razoável, mas ainda com limitações estruturais e de coerência. Então, algumas características podem aparecer: o texto se relaciona ao tema, ao gênero narrativo, mas ele pode se perder um pouquinho no desenvolvimento. Ele pode alternar os tempos verbais, pode colocar de uma maneira confusa, especialmente quando se relaciona a passado e presente. Os finais são pouco desenvolvidos ou pode acontecer de uma maneira abrupta. Em geral, essas produções do nível 3, elas apresentam uma sequência narrativa com uma certa compreensão, mas ainda com uma organização frágil, ou seja, há uma pouca articulação entre as partes do texto e o final é pouco desenvolvido. Então, mostra que essa criança ela já compreende a narrativa, mas ela precisa ainda se desenvolver, avançar nessa organização para poder elaborar o texto escrito. Então, ele garante de uma forma clara pelo menos 2 episódios relacionados ao final dessa narrativa. Então, dentro daquele levantamento que o professor faz dos episódios finais, ele consegue, pelo menos 2 episódios, ele consegue fazer uma relação com o texto e essa base escrita. Já no nível 4, são produções textuais com poucas inadequações pontuais em relação ao gênero e em relação à ortografia. Então, ele apresenta um final coerente, há uma sequência compreensível, tem poucas inadequações nessa estrutura de texto, dá para observar uma certa clareza na conclusão da história e o início também, com recursos dele próprio, dessa narrativa, e algumas características então são: ele articula os trechos do texto de uma maneira coerente, mesmo que ele apresente algumas falhas pontuais, mas essas falhas não vão comprometer uma compreensão global. Ele traz uma sequência temporal clara, lógica, ele se usa de conectivos próprios dessa narrativa, então ele pode usar a própria palavrinha então, depois disso, finalmente, e ele emprega uma pontuação interna no texto, inclusive nos discursos, não totalmente consistente, mas já consegue empregar. Ele consegue também organizar essa escrita através de parágrafos perceptíveis, claros, né? Com uma estrutura ainda simplificada, mas ela existe. Escreve de uma forma convencional as palavras
mais usuais, pode apresentar ainda erros pontuais de ortografia, naquelas palavras que não são muito utilizadas, não são muito frequentes para ele, né? Seria mais de uso restrito dentro dos textos. Basicamente, o nível 4 apresentaria esse tipo de características. E o nível 5? O nível 5 traz as produções textuais que demonstram um domínio da escrita, do gênero, com expressividade. Então, o nível 5, o estudante reescreve o final da história de uma forma elaborada, organizada, coerente, ele utiliza recursos da narrativa escrita, ele amplia as informações, desenvolve o final, demonstrando que tem uma estrutura, ainda que ele possa demonstrar alguns desvios, alguns pequenos erros ortográficos, mas ele garante a maioria dos episódios do final da narrativa. Então, ele traz uma coerência com o enredo, com a proposta, ele faz um uso consistente e consciente dos tempos verbais, quando colocados no passado, ele utiliza elementos de uma maneira adequada, como mas, porém, no entanto, enquanto isso, na manhã seguinte, e não fica recorrendo às marcas de linguagem oral, como aí, né, muito uso de então. Ele vai articulando também os trechos do texto de uma forma coerente em relação ao que foi apresentado. Ele traz uma clareza na organização textual. Utiliza a paragrafação, tem uma certa ortografia regular, mesmo que apresente alguns pequenos erros ortográficos, e geralmente nas palavras que não fazem parte do cotidiano dele, né? E agora, para exemplificar, temos aqui algumas produções feitas por alunos do terceiro ano. E esta é a primeira. Então, vamos observar o que a criança produziu? Vamos ler pedagogicamente esta escrita? Em que nível será que essa produção se encontra? Quais evidências justificam essa análise? O que o estudante já sabe sobre a escrita do texto? E o que ele ainda precisa aprender? Então, lembrando que analisar a escrita é compreender o percurso de aprendizagem do estudante. Quando nós estamos lendo pedagogicamente a escrita, nós estamos analisando, compreendendo qual foi esse percurso, o que o estudante quis registrar, quis escrever aqui. Podemos dizer, então, que essa criança encontra-se no nível 2? Ela traz episódios do texto, mas não faz um fechamento, comprometendo a compreensão do texto. Ela apresenta dificuldade na segmentação, também na ortografia, escreve, se comunica, né? E por isso ela não está completamente no nível 1. Existe essa diferença, né? Mas ainda podemos perceber uma hipersegmentação sistemática, não é algo casual, mas vai se repetindo, né? Ela é recorrente. Também traz uma dificuldade na ortografia nas palavras do cotidiano. Então, dá a impressão o quê? Que é uma alfabetização ainda recente, né? Ela está tentando produzir o texto, a produção está relacionada, à narrativa, ao texto, ela tem uma organização temática, mas não faz um uso ainda de um desfecho, né? Então, o que nós precisamos fazer? Sempre valorizar o que a criança traz, o que ela já sabe, né? O professor precisa oferecer essa leitura sempre com bons textos, com reflexão, com roda de leitura, conversa, leitura feita pelo professor, chamando a atenção, sempre inserir esse trabalho com a leitura.
A criança precisa de bons modelos, né? Modelos estáveis de como organizar as ideias, de ter os bons conectores, trazer suportes para a criança se familiarizar, sempre repertoriar. Escrever do nada, escrever sem uma base é muito complicado, é muito difícil. Então, o que o professor precisa fazer? Dar condições pedagógicas e ver o que a criança já sabe. Então, o papel do professor é fazer todos pensarem como se produz um texto, em que contexto um texto pode ser produzido. Observem agora esta produção. Vejam como que a criança escreveu e o que ela quis dizer. Vamos pensar juntos. Em que nível será que essa produção se encontra? O que esse estudante já sabe? O que ele precisa aprender? O que nós temos aqui de evidências que justificam o nível que nós encontrarmos? Qual o nível que vocês pensaram? Todos concordam que seja o nível 3? Aí o registro está sendo feito. Será que poderia ser o nível 4? Mas teve avanço, ele não avançou? Então precisa usar a pontuação, precisa ter um pouquinho mais a parte ortográfica das palavras, né? As mais conhecidas do dia a dia. Ele apresenta um começo, meio, o fim, de uma forma mais simples, né? Ele demonstra que está desenvolvendo esse processo de escrita e apresenta uma escrita contínua, em bloco. O que vocês pensaram? E nesta produção? Essa é a terceira produção. Então, olhando para a escrita desta criança, podemos compreender algumas colocações sobre o que ela já sabe, o que já foi consolidado e o que ela ainda precisa aprender. Mas então, qual nível podemos classificar esta produção? Será que existem evidências que mostram, que fazem alguns apontamentos que podemos já observar? Vocês pensaram no nível 4? Olhando o que a criança sabe, utiliza articuladores textuais, como, então, repete muito o então. A leitura tem uma tendência de ficar um pouco cansativa e acaba ficando no nível 4. Mas, olhem, tem muita repetição de ela. A criança acaba escrevendo bastante, ela apresenta uma escrita extensa, ela traz também a coerência. Percebemos que tem um começo, tem meio, tem fim. É uma estrutura simples, mas acaba organizando o texto em parágrafo. Utiliza também pontuação, usa algumas palavras do próprio texto e podemos ver que falta alguns critérios mesmo na paragrafação. E letra maiúscula. O tempo verbal não está no passado, que é uma característica lá do nível 5, e acaba misturando um pouco o presente e passado. Então, temos que observar o que mais domina. Ela tem uma tentativa de marcar o diálogo, apresenta alguns erros frequentes na marcação desse discurso, na organização gráfica também acaba apresentando os parágrafos, mas são pouco definidos, e tudo isso acaba nos levando a crer que seria o nível 4. E esta é uma outra produção. Vamos olhar então para esta produção? O que será que ela nos diz? A criança mostra que conhece algo sobre a produção escrita? O que vocês acham? E em qual nível que ela estaria?
Como é que nós podemos pensar? Como é que nós podemos fazer uma leitura pedagógica e analisar essa produção? Para a produção 4, então pensamos no nível 1. Vocês também chegaram a esta conclusão? É muito interessante e necessário que, quando estiverem analisando, procurando nivelar os textos, é muito importante que haja um diálogo, que haja uma conversa entre os pares, com o coordenador e verificar o que cada um pensa, qual é a opinião de cada um, até chegar a um consenso. Essa análise se torna muito rica, então é aconselhável que sempre haja essa troca entre a equipe. E nessa produção foi sugerido o nível 1. E por que então seria esse nível 1? O texto acaba não apresentando uma escrita alfabética convencional. Ele não apresenta uma organização em frases ou pontuação, né? Ele não garante uma legibilidade, uma compreensão desse conteúdo. Não é possível identificar frases ou uma sequência narrativa ou até algum episódio da própria história, e ele não tem uma relação muito clara com esse enredo do texto. A gente não consegue perceber a reescrita lá do final da história. Existem, então, algumas coisas que precisam ser consideradas, alguns fortalecimentos, consolidações, muito investimento na leitura pelo professor, no reconto oral e na escrita compartilhada de textos. Precisa consolidar o valor sonoro das letras e a relação grafema-fonema. Então, todos os estudantes devem ser convidados a fazer a produção textual, não importa em qual hipótese de escrita ele esteja. E neste caso, ele demonstra possuir um valor sonoro, tenta escrever, mas ainda com bastante dificuldade, é necessário ampliar essa consciência fonológica. É uma criança com algumas necessidades especiais, mas ela foi convidada a fazer a produção, assim como todos da turma dela. E é uma criança que está em processo de desenvolvimento e aquisição. Agora nós temos a 5ª produção. Vejam como foi realizada esta escrita. Quantas informações essa criança já tem? Ela traz evidências? Há pontos que ela precisa aprender? Qual seria o nível que esta criança está, então? Como nós podemos analisar essa escrita de uma forma pedagógica, com uma leitura pedagógica, pensando que, quando analisamos a escrita, estamos compreendendo todo o trajeto de aprendizagem dessa criança. E para essa produção, podemos pensar que seria o nível 5? O que vocês acham? Vamos ver o que nós podemos retirar dessa produção. A criança apresenta ali algumas questões ortográficas, ela sabe aonde utilizar a pontuação, tem ainda algumas questões, né? Travessão, ela utiliza adjetivos, e tem ainda alguns pontos a serem trabalhados, né? Certamente. É uma leitura mais dinâmica, mais fluida, mais agradável, né? De praticar. Ela demonstra que tem um bom vocabulário, um bom repertório, já se apropriou, apesar de algumas questões ortográficas, e ela mostra também que é possível verificar a compreensão e ela conseguiu transmitir. O uso desse cotidiano está consolidado, alguns erros são com palavras que precisam ser pensadas antes de escrever,
a maioria delas utilizadas no dia a dia, tudo ok. Ela demonstra que compreendeu e que consolidou. Apenas algumas palavras não muito comuns que realmente dá a impressão que ela precisa pensar antes de escrever. Possivelmente, aparenta que é uma criança que costuma ler, que tem o hábito da leitura. No processo de aquisição da escrita, quanto mais a criança escreve, mais aparecem os erros, e ela escreveu bastante. Ela apresenta também um avanço na parte da organização, ela utiliza falas dos personagens, traz uma sequência com lógica, ideia de uma conclusão clara, utiliza, os sinais de pontuação, tem um vocabulário mais rico, conforme eu pontuei, mais elaborado, e tem uma certa organização também. E aí, o que precisa ser feito, então, por parte do professor, né? O que precisa ser sinalizado? O professor precisa perceber que tem algumas questões que ainda precisam ser retomadas, claro, de uma maneira tranquila, de uma maneira gradativa, isso é, aos poucos, né? Devagar, trazendo um aspecto de cada vez para que consiga dar conta de tudo. Ele vai ter que pensar em o que seria mais importante, qual a ordem para trazer esses aspectos. Então, ele tem que pensar na priorização, no que vai ser retomado primeiro. Se é a ortografia, se é a pontuação, quais são os aspectos que ele precisa pontuar e retomar. Nunca trazer tudo de uma vez, nunca colocar tudo no mesmo dia, para que a criança consiga dar conta. Então, sempre com uma intencionalidade de comunicação, trazendo essa apropriação do gênero conto, trazendo sempre essa ampliação do repertório, e assim ele vai conseguindo fazer todo esse trabalho de retomada e ir consolidando aos poucos cada vez mais. Para o 4º ano, teremos o relato pessoal de experiência vivida. E no 5º ano, carta de reclamação. E esses serão os objetos de sondagem de produção textual. Por que todas as crianças precisam participar da sondagem? Quando a criança não participa, acaba dificultando a ação do professor. Ela precisa tentar produzir, mesmo sem saber convencionalmente. Então, numa atividade coletiva, vamos pensar como que a criança se sente se ela não estiver participando. E quando o professor oportuniza a participação ao aluno, ele pode ver a turma e um por um dos seus alunos. É o momento que pode haver surpresas. Mesmo com dificuldades, algumas crianças conseguem explicar o que fizeram. Então, nós precisamos considerar alguns pontos. A sondagem vai revelar o que cada estudante já sabe, vai permitir ao professor identificar esses níveis iniciais onde ele está desenvolvendo o entendimento, a compreensão do sistema de escrita. Ele vai orientar o professor sobre como intervir pedagogicamente após essa sondagem. Todos os alunos têm o que mostrar, mesmo que seja uma produção com ausência. Isso também vai revelar ao professor um dado muito importante. Então, se ele não realiza, acaba criando algumas dificuldades e alguns riscos. Vai impedir o professor de fazer uma leitura real
e verdadeira da sua turma, vai trazer dificuldade para ele planejar ou replanejar algumas ações que forem necessárias e vai deixar esse estudante de uma forma oculta para o professor. Ele não vai conseguir visualizar o potencial, o que o estudante já consolidou, o que ele precisa ainda aprender. Então, é muito importante que todos tenham a oportunidade de realizar. E através do embasamento teórico, nós temos alguns autores consagrados, muito importantes para o nosso estudo e desenvolvimento. E o primeiro diz assim: a criança constrói hipóteses sobre a escrita antes mesmo de dominá-la convencionalmente. Então, o que Emília Ferreiro quer dizer com isso? Que mesmo que o aluno ainda não escreva, que a criança ainda não escreva de uma maneira convencional, ainda assim ela já está pensando algo sobre a escrita. Então, no seu cognitivo, no seu pensamento, ela já está desenvolvendo. E aí está a importância. Segundo Vygotsky, o aprendizado escolar deve orientar-se para os processos em desenvolvimento e não apenas para os já consolidados. E o que isso quer dizer? Que esta sondagem ela está considerando o desenvolvimento em si, tudo que está sendo construído, elaborado, e não exatamente aquilo que já está pronto, concreto, aquilo que já foi consolidado, mas o seu decorrer, o seu percurso também é de grande importância. E a Adélia Lerner diz o quê? Que ensinar a escrever é criar condições para que todos os alunos possam participar de práticas sociais de leitura e escrita. Então, ela fala a respeito da oportunidade que nós devemos dar a todas as crianças, mesmo aquelas que ainda não escrevam convencionalmente. Todas merecem essa oportunidade e precisam do olhar atento e minucioso do professor sobre cada uma delas. Através da nossa leitura inicial para toda essa conversa, vamos ver um trecho da obra A Louca da Casa, de 2003, de Rosa Monteiro. Ela diz assim: estou acostumada a organizar as lembranças da minha vida em torno de um rol de namorados e de livros. Os relacionamentos que tive e as obras que publiquei são as referências que marcam minha memória, transformando o ruído informe do tempo em uma coisa ordenada. Ah, aquela viagem ao Japão deve ter sido na época em que eu estava com Jota. Pouco depois de escrever, te tratarei como uma rainha. Penso e imediatamente as reminiscências daquele período, as desgastadas migalhas do passado, parecem instituir-se em seu lugar. Todos os seres humanos recorrem a truques parecidos. Sei de gente que conta sua vida pelas casas em que morou, ou pelos filhos, empregos e até mesmo pelos carros. Então vamos refletir um pouquinho. Como será que uma criança pensa quando ela está diante de uma proposta para uma escrita? O que é preciso para transformar, no caso do quarto ano, uma experiência vivida em um relato e que esse relato seja lido por outras pessoas e seja compreendido, seja entendido? Então, como que nós podemos organizar as lembranças quando estamos relatando algo que foi vivido, algo que foi experienciado? E o que as crianças precisam saber, então, para que elas possam contar e escrever uma experiência que elas viveram? E o que é preciso, então, ter neste relato pessoal? Quando o relato pessoal é colocado como proposta para a criança, significa que ela não vai apenas recordar uma vivência,
ela vai lembrar de algo, mas ela vai ter uma organização mental para expressar e dentro das possibilidades de que o outro também compreenda. Então, quem estiver lendo esse relato precisa compreender. Então, é um processo que envolve o que ela vivenciou, qual foi a vivência dela, vai ser uma criação dela, de própria autoria. Ela vai precisar organizar esses fatos dentro de uma sequência com tempo, marcando o tempo, o que veio no início, o próximo episódio, o próximo fato, até chegar ao final. Essa noção de tempo e espaço, onde foi que a situação aconteceu, em que época, ela precisa ter muito clara. Ela precisa se lembrar de quem foram os participantes dessa experiência, vai selecionar, ela vai reconhecer, escolher quais foram os principais acontecimentos. Então, não há necessidade de contar tudo, ela vai contar um fato, uma parte, aquilo que realmente é relevante. Ela vai envolver sentimentos e impressões que o próprio autor coloca, e é escrito de forma que o leitor compreenda tudo o que a criança viveu. Então, é uma situação que envolve vários pontos com um certo nível de complexidade e que precisa de uma organização para ela conseguir escrever esse relato. E aí nós podemos pensar: o que será que essa criança já sabe? E o que será que ela precisa aprender? Será que ela está conseguindo contar tudo isso? Que ela está conseguindo colocar tudo isso dentro deste relato pessoal? Mas por que utilizar o relato pessoal na sondagem do quarto ano? O relato de experiência de vida, ele pode ser oral, fazendo com toda a turma, organizar os fatos cronologicamente, com autenticidade, experienciar, vivenciar situações. Ele está relatando algo. O relato tem sujeitos que viveram a situação. E quanto mais implicado ele estiver dentro do texto, mais sentimentos e impressões surgirão. E o relato no quarto ano, ele é um texto de autoria. Então são muitos desafios, temporal, sentimentos, impressões. Ele não inventa, ele conta aquilo que ele viveu. É uma experiência real, faz parte das experiências que ele viveu. E isso vai aproximando a escrita do que ele realmente viveu, do que foi um fato. Então, no relato, o estudante vai contar algo real, ele vai organizar mentalmente e na escrita o que ele viveu, de forma que o outro compreenda. Ele se envolve na escrita, porque o sujeito faz parte, vai mostrar os seus sentimentos, as suas impressões, é muito adequado à faixa etária, porque parte das situações reais da vida, onde realmente ele passou, ele consegue transmitir, ele consegue contar e consegue também estruturar, dar sentido ao texto. Ele vai mobilizar toda a organização dos acontecimentos numa sequência temporal, e isso favorece muito porque ele é o autor principal, ele vivenciou, ele foi o sujeito e agora ele está relatando, então faz parte de uma realidade de vida. E dentro desse relato, podemos observar então a escrita dele, que é um tanto quanto diferente lá da escrita trabalhada no terceiro ano. Mas que desafios então esse gênero coloca para as crianças? Aqui nós temos uma situação de produção e comando de escrita. Então, a situação de produção foi esta. Ao longo da vida, vivemos experiências em passeios e viagens com a família, com amigos ou com a escola.
Alguns desses momentos são tão especiais que ficam guardados na memória. Pensando nisso, os estudantes foram convidados a escrever um relato pessoal sobre uma experiência vivida. Então, nessa situação, o que é importante observarmos? A escrita, ela deve vir em primeira pessoa. E um bom comando para essa proposta é imprescindível, porque ela orienta o aluno. Então, fazer uma roda de conversa vai ajudar muito, vai auxiliar muito e já vai dar um contexto para as crianças antes mesmo delas escreverem. E precisa ter uma conexão com a experiência de vida delas. Então, as perguntas, elas darão uma direção para que a criança pense no que ela escreverá. E pode ocorrer de ela não conseguir pensar. E aí, de que forma que ela vai começar? Ela pode ficar um pouco confusa nesse momento de início. E esse comando, ele vai orientar o que o aluno precisa mobilizar. Então, algumas perguntas podem ser importantes e norteadoras nesse momento, como, por exemplo, para onde você foi, com quem você foi, quando essa experiência aconteceu, o que aconteceu de mais marcante, como você se sentiu nesse momento, por que essa experiência foi especial para você. Isso tudo vai dando um caminho, vai dando uma direção e vai facilitando ele relembrar a situação que ele gostaria de relatar. Vamos observar esta produção, a produção número 1. Olha como ele escreveu: viajei para Caraguá, tinha uma vez que eu fui para a praia, fui com minha mãe, com meu pai, minha irmã, meu irmão, foi muito legal. A gente jogou bola, comemos, compramos pipa, linha, muitas coisas, fomos para o mar, jogamos vôlei, jogamos futebol, comprei prancha, fui para o fundo com a prancha, minha família toda foi isso. E o nome dele embaixo, Samuel Antônio da Silva. O que essa produção está dizendo para nós? Ela mostra o que ele fez nas férias, que foi bom, que foi diferente. Tem uma questão cronológica, mas não está muito clara. Mas ele usa o verbo foi, jogamos, né? De uma forma, não está muito explícito, mas ele acaba usando. O tempo, a ordem, né? Dá para perceber que ele tinha uma certa alegria, contudo, ele ainda está no processo, né? Ortografia ainda há em alguns pontos que precisam ser melhorados. Ele faz uma síntese dos fatos, acaba escrevendo tudo num único bloco. Em alguns momentos ele usa a letra maiúscula, a gente pode perceber, mas não sabe exatamente quando e onde utilizar, ainda precisa de algumas orientações. Em algumas palavras do dia a dia também traz alguma coisa a respeito de segmentação. E nas palavrinhas mãe e irmã, aparenta ali o som nasal, né, na maneira que ele coloca. Não são tão simples assim para ele escrever. Então, tem vários pontos aqui que a gente pode observar, né? E dentro da organização, dentro da sequência, mas ele mostrou a experiência de vida, né? E qual nível será que eles se encontram? O que vocês acham? Vocês concordam que estaria no nível 3? Que vocês pensaram? Ele traz uma sequência lógica de acontecimentos, compreensível a leitura do texto que ele fez, ele se envolve como sujeito, em que pessoa que ele coloca?
Ele traz uma experiência de vida, ele traz, né, uma vivência, ele tem uma intenção, ele mostra, né, a capacidade de narrar e de contar o que ele viveu, e aquela repetição de palavras, pouca articulação, ainda algumas dificuldades de pontuação, enfim. O que vocês pensaram? Vocês concordam com esse nível 3? E é muito importante que nós tenhamos esse olhar de discutir com os pares, de conversar, de dialogar, principalmente no momento que traz alguma dúvida, alguma dificuldade para poder nivelar. É importante recorrer ao seu coordenador também, e essa troca de opiniões, essa troca de análises acaba ficando um momento muito rico, onde um contribui com o outro. Esta é a produção 2, e ele coloca um título escrito Campos do Jordão. Numa noite tranquila, eu estava na minha casa relaxando, até que minha mãe disse que hoje a gente vai para um lugar chamado Campos do Jordão. Eu estava animada, curiosa para conhecer um lugar novo para olhar. Então eu me arrumei toda e a minha família também se arrumou. Depois eu, meu irmão, meu pai e minha mãe fomos para o carro e aí a viagem começou. Depois a gente foi subir numa montanha onde há pistas em volta dela e também estava chovendo, mas aí a gente chegou mais quanto nós chegamos. O que eu vi era incrível, o que eu tinha era como um parque de diversões, tinha um monte de gente lá. Depois a minha mãe disse que iremos dormir, aqui. Aí um dia eu fiquei muito feliz. Depois da gente se divertir, a gente vai procurar os nossos quartos. E aí a gente encontrou nossos quartos e depois que a gente entrou, o quarto estava arrumado, tinha uma TV, eu fiquei feliz disso. Depois fomos dormir. Depois a gente acordou e estava de dia. A gente tomou café, nos divertimos um pouco e depois fomos para casa. E isso foi o melhor dia que eu já vi. E então, em que nível vocês colocariam essa produção? A criança consegue mostrar, consegue relatar um episódio, uma experiência que ela viveu? Existe uma organização ao longo desse texto? Existe períodos temporais? Tem uma sequência clara? É possível compreender? Ele expressa sentimentos e emoções? Como que esse texto se desenvolve? Qual a impressão que vocês tiveram? Então, o que vocês pensaram? Vocês encontraram o nível 4 como o melhor nível para esta produção? O que vocês pensaram? Essa produção tem alguns erros ortográficos, a quantidade de escrita é boa, ela escreveu bastante, né? Ela é grande, é considerada grande, e quanto mais a criança escreve, mais aparece a possibilidade de surgirem erros ortográficos, né? Isso é natural. Ela expressa sentimento, ela está o tempo todo inserida no texto, né? Ela utiliza o tempo verbal, a pessoa verbal. Ela utiliza também de pontuação, mas precisa ter um pouquinho mais de clareza. De forma geral, o texto ainda precisa melhorar, precisa ser um pouquinho mais polido, mas ele traz coerência. Por vezes acaba confundindo um pouquinho o tempo, né, o passado com o presente, mas existe uma certa organização temporal. E apresenta alguns pequenos erros ortográficos, letra maiúscula, podendo aprimorar um pouquinho essa colocação. Enfim, vocês concordam que dá para considerar no nível 4? Observem essa escrita. Esta é a produção número 3 do relato pessoal.
Em qual nível será que essa escrita se encontra? Essa criança conseguiu mostrar, conseguiu contar uma experiência pessoal? É possível compreender o que ela escreveu? Ela apresenta as características desse gênero de relato pessoal? Ele está ainda em processo de construção ou ele já escreve os textos? Vamos observar essa escrita e pensar um pouquinho? É possível entender a escrita. O professor, se estiver ao lado desse aluno, ele pode compreender, né? A gente percebe que a criança tenta escrever, ela aparenta um pequeno parágrafo, mostra que brincou, ela coloca um título, ela demonstra ter afeto, traz algum sentimento, né? Tem uma consciência fonológica, a produção textual ali é inicial, e essa produção ela se relaciona com o que ela viveu, ela conta o que fez e ela encerra dizendo com uma expressão comeu pastel. Então ela consegue comunicar, ela acaba atendendo o que foi solicitado dentro das possibilidades dela, né? E é muito importante esse diálogo que eu mencionei entre os professores, com os seus pares, com os coordenadores, para chegarem a um denominador quanto a estes níveis. E só para ilustrar também, essa criança, ela é do espectro autista, ela é de nível 2. E esta produção, e este relato, o que será que ele revela sobre a escrita dessa criança? Então ele diz assim: o título é Viagem para o Parque de Neve. Aí ele fala que no dia 28 de agosto de 2025 foi para Gramado. E lá tem um parque de neve chamado Snowland. Foi muito legal. Eu fui com a minha mãe e a minha amiga dela, que se chama Ana, e seus filhos, Davi e Laura. Lá é tão frio que a temperatura chega a 0,6 graus Celsius. E fiquei com 3 agasalhos, muito quente, e ainda estava com frio. De lá até aqui é 5 horas de avião e ainda mais 1 hora e 17 minutos para chegar em São José. Eu realizei meu sonho de fazer anjinho na neve. Nunca vou esquecer esta viagem. Então, o que será que essa criança traz, né? Dentro dessa experiência, deste relato? Ela traz as questões temporais, tem uma organização. Essa experiência tem detalhamento, existem sentimentos, afetos, impressões. O que será que esse texto tem que os anteriores não tinham? Vamos pensar um pouquinho? Bom, nós temos aqui o nível 5 para este relato, mas por quê? O que nós podemos observar, né? A criança traz uma riqueza de detalhes, ela fala até na quantidade de agasalhos, ela menciona 3 agasalhos. Ela tem muita expressividade, escreve na primeira pessoa, demonstra sentimentos, né? Muito sentimento, eu acho que ela demonstra, né? E observamos que nem sempre a quantidade é exatamente a qualidade da escrita. Ela traz algumas observações também sobre o local, sobre o horário, sobre a quantidade de horas de voo. E ela acaba compartilhando as experiências de uma forma muito envolvente. Então, a gente percebe que existe uma sucessão de ideias, uma progressão de ideias, existe uma organização, ela faz um fechamento também, né? Ela consegue fazer um fechamento com uma reflexão pessoal,
ela contextualiza, ela fala quando, onde, as pessoas que estavam juntas. Então, existe assim uma riqueza de detalhes muito grandes e a gente vai evidenciando vários pontos. Ela apresenta, utiliza uma pontuação para poder separar as ideias, para dar sentido para as ideias. Ela organiza esse texto em blocos de sentido, com muita expressividade, com muita desenvoltura. Ela mostra que compreende este gênero de relato pessoal. Vocês concordam que ela estaria no nível 5? Vamos olhar agora para esta produção. O que nós podemos observar aqui? É possível compreender a escrita dessa criança? Será que ela coloca sentimentos, conhecimentos presentes? Ela compreende já a escrita? Como será que está essa escrita? Em que nível nós poderíamos colocar? Ela entendeu esse gênero textual? O que vocês acham? Vamos observar um pouquinho? Eu acho que vale comentar que essas sondagens, elas foram realizadas logo na primeira semana de aula, então são alunos recém-chegados no quarto ano, são todos da mesma turma, então é muito importante que todos conversem, né, que desenvolvam numa roda de conversa para discutir, para trocar impressões. Essa produção é de uma criança também, de TEA, nível 2. E o que nós vemos, então? Que há desenhos, ela mistura a linguagem, ela utiliza ilustrações também, tenta escrever, ela acaba focando muito no dodô. Dodô é um animal em extinção, e é um trabalho, né, para a existência desse dodô. Quando ela coloca o X, significa que está extinguindo, está tirando da existência. No final, coloca o próprio nome. Ele acaba fazendo uma sobreposição, ele cola uma outra folha em cima do texto, aí nessa parte central, e utiliza a folha correta para escrever. Mostra um pouco do conhecimento sobre o tema, vai utilizando alguns recursos diferentes. Então, a produção precisa ser analisada, a escrita não atende totalmente ao gênero, embora ele faça muitas tentativas de organização do espaço da folha, demonstra um certo conhecimento, mas mesmo assim, apesar da intencionalidade de se comunicar, ainda requer alguns cuidados, ainda está em pleno desenvolvimento, então ela foi considerada no nível 1. Mas vamos dar sequência então ao nosso estudo, e aqui nós temos um trecho da crônica de Rubem Braga, que se chama Recado ao Senhor 903. Ele diz assim: quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito, e se não o fosse, o senhor teria ainda ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno, e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Então, aqui o autor quer revelar apenas o que aconteceu. O que ele faz para mostrar, para valorizar, justificar a sua reclamação? O que acaba diferenciando
esse texto de um simples relato. Qual tipo de escrita, então, será que aparece aqui? E agora, pensando no quinto ano, o que qualifica, então, uma carta de reclamação? Utiliza-se uma linguagem mais formal, trabalha a argumentação baseado num fato real. Então, ela contém um problema que o autor passa por ele, é algo verdadeiro que ele vive, indica um interlocutor definido, isto é, para quem ele está escrevendo, ele precisa denominar, ele precisa destinar essa escrita para alguém, que é esse interlocutor. Ele contextualiza a situação, ele mostra o que aconteceu, onde, quando, ele vai definindo e vai explicando e traz essa problemática de uma maneira objetiva e clara para que o leitor também compreenda. Ele vai argumentando, vai trazendo argumentos, construindo argumentos para explicar a reclamação. Então, essa carta contém uma reclamação e precisa ter argumentos. Ele pode indicar alguns fatos que são consequências deste problema, até para explicar melhor. Ele vai fazer um pedido, ele vai elaborar, vai fazer uma solicitação para ter uma resolução desta reclamação, desse problema que está sendo vivido. Vai utilizar, como eu disse, uma linguagem mais formal e é uma escrita de forma que esse destinatário, esse interlocutor, ele entenda e tenha condições de trazer a solução, de agir diante dessa solução que a pessoa que está escrevendo propôs. Então, o que nós precisamos observar? Se estas questões, se estes elementos aparecem nas produções textuais dos estudantes, o que eles já podem fazer, o que eles já conseguem fazer quando vão elaborar, escrever uma reclamação, e o que eles ainda precisam aprimorar para que os seus textos estejam mais qualificados. E por que utilizar a carta de reclamação no quinto ano para se realizar a sondagem, né? Ela traz algumas propostas, então, ela faz parte de situações verdadeiras, reais do cotidiano da criança, vai aproximar essa produção escrita dentro da vida e da vida pública. Ela ajuda o desenvolvimento da argumentação, porque ele precisa ter uma opinião, trazer argumentos, se colocar, trazer uma solução. Então, isso vai desenvolvendo todo o lado, inclusive social dele, de cidadão. Vai trazer a capacidade de apresentar um problema e justificar o porquê ele está reclamando, o porquê que ele está trazendo. Também é possível observar a organização das ideias, porque à medida que ele traz o problema, justifica, explica, apresenta uma solução, ele está o quê? Está exercendo o convencimento do outro. Então, ele precisa ser muito claro e convencer o destinatário a compreender a sua reclamação e solucionar a questão problemática que ele está levando. Traz a utilização de uma linguagem mais formal, adequada a essa situação de comunicação. Também faz parte dessa faixa etária, porque traz situações de uma forma real dentro do contexto em que ele vive, então é bastante adequado ao quinto ano, e vai trazer ao professor a oportunidade de analisar esses aspectos discursivos, além da própria escrita convencional que ele já possui. Então, ele vai trazer alguns pontos de reflexão para o professor, vai proporcionar, além dos desafios que esse gênero traz para as crianças.
Vejam essa situação de produção e comando de escrita. A situação de produção é: a biblioteca da escola sempre foi um espaço importante para os estudantes. Era lá que eles podiam ler livros diferentes, fazer pesquisas e participar de momentos de leitura. Nos últimos meses, porém, a biblioteca tem ficado fechada na maior parte do tempo e, quando abre, há poucos livros disponíveis. Muitos estão danificados e não há um horário fixo para atendimento. Por causa disso, vários alunos não conseguem pegar livros emprestados, nem usar o espaço para estudar ou ler com tranquilidade. Os estudantes acreditam que a biblioteca é fundamental para a aprendizagem, para o incentivo à leitura e para o desenvolvimento escolar. Diante dessa situação, decidiram escrever uma carta de reclamação para a direção da escola, explicando o problema e pedindo melhorias. E o comando de produção é: imagine que você é um aluno do 5º ano desta escola. Escreva uma carta de reclamação para a direção, considerando qual é o problema da biblioteca, como isso prejudica os alunos, por que a biblioteca é importante, o que você sugere para melhorar a situação. Então, um bom comando não diz como escrever, mas ele vai orientar, ele vai direcionar o aluno dentro de tudo que ele precisa conter neste comando. E ele traz algumas reflexões também sobre o que esse comando pede, exige do estudante, quais são as condições didáticas que esse estudante precisa ter para conseguir atender, que conhecimentos ele precisa mobilizar e se esse comando favorece a argumentação. E por quê? Que o que nós já comentamos, ele favorece e favorece muito. Esta é a produção 1 sobre carta de reclamação. Então, observem como foi que a criança escreveu. A data que ela colocou, o nome do diretor, pedindo que deixe o estudante ler o livro na biblioteca para melhor aprendizagem, assinou embaixo. Então, o que esse estudante apresenta? É possível identificar para quem que ele escreve, o que ele escreve? Existe um pedido formalizado dentro dessa escrita? Ele falou o que ele precisa? Existe uma organização textual? Em qual nível será que essa escrita se encontra? No caso da proposta para o 5º ano, o nível 1, ele é sempre o processo de aquisição da escrita alfabética. E aqui, nós podemos perceber que esse aluno, ele parece que é recém-alfabético, né? Ele mostra uma preocupação no emprego do X, do CH, dá a impressão que ele apagou para corrigir, e a leitura acaba sendo compreensível. Ela traz até o porquê, traz o motivo, tem muitos pontos ainda que ele precisa aprender, né? E porque também trata-se de uma criança que está no 5º ano, né? Antes tem uma orientação, ela demonstra que se preocupa com esse conteúdo e percebamos também como que é importante e rico convidar a todos para participarem, né? Fica bem claro que nós não podemos deixar nenhuma criança de lado e sempre valorizar o que eles já sabem. Não somente olhar para o que eles precisam aprender, e sim para o que eles já consolidaram, o que eles já aprenderam. Então, verificar se ele deu conta, se ele ficou feliz, se foi valorizado, né? E sempre observando a continuidade do trabalho, né? Então, essa criança está sendo nivelada no número 2. Vamos olhar agora para essa produção. A criança colocou o local, colocou a data, o prezado diretor colocou o nome da diretora e começou assim: tudo bem com você? Eu queria fazer uma reclamação sobre a biblioteca, porque ela, a maior parte do tempo, ela fica fechada
e quando abre, há poucos livros disponíveis e alguns danificados e não tem horário fixo para os atendimentos. E isso pode prejudicar o aprendizado dos alunos, porque a leitura é a parte mais importante da aprendizado das crianças, porque sem a leitura não dá para ter um trabalho bom. Nunca vai conseguir fazer uma prova ou uma atividade, nunca vai conseguir passar na escola. Eu só queria que você colocasse livros novos na biblioteca e falasse para os alunos ter mais cuidado com os livros da biblioteca e começar a ter horários fixos para os atendimentos das crianças. Beijos, diretora Graziele. Então, o que nós podemos ver desta produção, né? O que o estudante está mostrando aqui para nós? O que ele já consolidou, o que ele ainda precisa melhorar, aprimorar, as ideias dele estão organizadas, ele consegue explicar qual é o motivo dessa reclamação, o pedido que está sendo feito está claro, é possível compreender, é possível entender também que ele coloca um problema pedindo uma solução, dá para identificar para quem é que ele está escrevendo? O que nós conseguimos então perceber nessa produção? A criança demonstra que se posicionou muito bem, ela analisa, ela pensa, ela argumenta de uma forma consistente, né, firme. Ela também, além de trazer o problema, ela aponta para uma solução, ela cria uma solução, demonstra que conhece a escola, né, onde ela estuda. A escrita dela aparece de uma forma única, num único bloco. Ela acaba sendo a protagonista, sim, ela se coloca, né, em primeiro lugar, toma todas as ações. A leitura é compreensível, existem algumas repetições de palavrinhas. A criança, podemos pensar, né? A criança pode pegar alguma coisa desse trecho, alguma coisa dessa comanda para poder criar a sua própria escrita. Ela pode, mas o que ela apresenta como uma continuação, como desenvolvimento dessa produção, é o que realmente conta. Isso é muito importante, tem muito valor, né? E ela argumenta sobre essa parte que ela utiliza da própria comanda, do próprio trecho, né? E esse comando ela utiliza para desenvolver, para colocar a sua opinião, os seus argumentos, e acaba mostrando também que é uma criança leitora, né? Ela demonstra que tem o hábito de leitura. Ela utiliza também no quesito pontuação, ela põe o ponto final, mas no texto em si ela acaba não utilizando, ela precisa ainda de algumas aprimorações, algumas lapidações. Também na parte das letras maiúsculas, o parágrafo, né, a separação ali dos assuntos. Então, ela está, sim, em desenvolvimento, ainda precisa de alguns aprimoramentos. Novamente, eu queria reforçar que é super importante haver essa troca entre os pares antes de conseguir nivelar, de chegar a uma conclusão, a não ser que seja muito claro sobre a percepção, mas caso haja alguma dúvida, é muito rico essa troca entre os pares, incluindo também o coordenador. E acredito então que essa produção ela possa ser colocada no nível 4. Produção, carta de reclamação número 3. Aqui a criança coloca a data, coloca o local, o nome da diretora e ela inicia dizendo assim: nossa turma sugere que reorganizem nossa rotina, pois percebemos a entrada da biblioteca está afetando a nossa aprendizagem, pois como a biblioteca fica fechada a maior parte do tempo,
a nossa sala perdeu o costume da leitura e isso tornou um problema. Nós, alunos do 5º ano, consideramos que ainda tem alunos que têm dificuldades na leitura e, por esse motivo, temos a certeza que os empréstimos de livros e a leitura cultiva é essencial para a aprendizagem e melhora dos alunos, além de ser divertido passar o tempo relaxando, lendo o livro do autor que gostamos e conhecendo ainda mais a literatura infantil. Beijos, até logo! E essa produção, o que nós podemos ver? As ideias estão organizadas, existe uma solicitação, ele coloca uma reclamação. Em que nível será que está essa escrita? Ele escreve para determinada pessoa, isso fica claro, ele traz o problema, faz a solicitação, é um texto que dá para ser compreendido por outra pessoa que está lendo. E além desse pedido, dessa reclamação que ele coloca, existe uma justificativa para isso? Ele explica? O que nós podemos observar, então, nesta produção? A criança, ela está escrevendo não só em nome dela, mas ela pensa na turma. Ela faz um pedido para a turma. Ela utiliza a solicitação dela em nome da turma. O fato dela não ter usado a letra cursiva acaba dificultando um pouco o professor de distinguir as letras maiúsculas. Então, numa ocasião, conforme a intencionalidade do professor para realizar o diagnóstico, ele pode fazer um combinado com as crianças e solicitar que seja utilizada a letra cursiva. Isso vai facilitar a observação dele, né? Ao contrário da letra imprensa, que ela acaba escondendo um pouquinho as maiúsculas, ela apresenta com uma certa igualdade. Nós percebemos também que ela ainda necessita de maior uso de pontuação, ela traz os argumentos, ela coloca sentido, são argumentos claros, consistentes, ela também traz uma solução, ela aponta para uma solução, coloca toda a problemática de uma forma fluida, de uma maneira organizada, mas também aponta para uma solução. E existe uma organização de ideias, de pensamentos, né? E o número de erros ortográficos também acaba sendo um pouco menor. Ela considera o coletivo o tempo inteiro, ela envolve a turma toda, né? E traz uma justificativa, ela vai ampliando o texto. E é possível de ser compreendido à medida que a leitura é feita. Então, ela foi classificada no nível 5. Vejam a produção 4 da carta de reclamação. A criança coloca o local, o nome da cidade, a data, o nome da diretora e ela começa assim: Diretora Graziele, oi, tudo bem? Queria falar sobre a biblioteca, não está legal, ela está abandonada e porque ela era fundamental para a aprendizagem, um horário físico para o nosso cérebro e o horário da calma, de calma. Tchau, diretora Graziele. O que nós podemos observar nesse texto, nesta produção? O estudante coloca para quem ele está escrevendo, há um destinatário, ele traz o problema, ele faz uma reclamação, esse pedido que ele faz tem clareza, dá para ser um texto lido e compreendido. As ideias que ele traz aqui estão organizadas, existe uma organização de pensamento para colocar em forma de escrita. Vamos pensar um pouquinho de que maneira que foi construída. E essa produção foi classificada no nível 3, mas o que nós podemos perceber aqui? O que ela já é capaz de fazer, o que ela já consegue?
ela traz o problema, ela identifica e apresenta que existe um problema, coloca para quem ela está escrevendo, para quem ela está apresentando esse problema, ela tenta explicar, tenta justificar, conseguimos compreender através da leitura essa produção, e ela ainda precisa avançar em alguns aspectos, né? Precisa de um pouco mais de organização, de uma linguagem mais adequada ao gênero textual, as ideias ainda precisam ser também desenvolvidas, assim como a argumentação. E esse nível 3, ele traz para nós o quê? Uma compreensão razoável do tema, com eventuais afastamentos do foco da reclamação, mas ele mantém uma intenção de se explicar, de se justificar, de reivindicar, de denunciar e também a tomada de providências para toda essa problemática, né? Esse problema, ele coloca de uma maneira compreensível, existe uma certa sequência lógica, mas ainda tem algumas fragilidades, algumas lacunas na parte argumentativa. E ele apresenta também dificuldades na utilização de mecanismos de coesão e no desenvolvimento das ideias, na progressão temática. Ele traz uma organização gráfica, mas é uma organização ainda simples, os parágrafos não estão muito definidos, muitas vezes o texto aparece em bloco, e devido a várias características que são bem semelhantes a essa produção, a criança ficou aqui dentro do nível 3. Muito obrigada por esse tempo de estudo. Desejo que vocês possam se debruçar sobre todo o material enquanto equipe, se prepararem e que nós tenhamos ali um novo tempo agora de sondagem, de investigação, de diagnóstico, que possa ser um instrumento muito rico, muito produtivo para os professores. E tudo pensando sempre nos nossos pequenos. Até mais. Obrigada.